Olá, professores e estudantes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Conquistar. Eu sou a professora Ilana Catrin, professora de língua portuguesa aqui do Centro de Mídias e quero convidar vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, acompanha lá o nosso Instagram, segue, compartilha o material, dá uma olhadinha lá no YouTube, no nosso canal, tem muito material bacana para enriquecer os conteúdos de vocês. Nós vamos agora para o nosso episódio de língua portuguesa com conteúdo de literatura. E aí eu quero convidar vocês para que nós possamos começar a iniciar o nosso simulado. Vamos lá para o nosso simulado. Nós vamos ter agora uma questão do vestibular da UEA, SIS, primeira etapa. Para responder a questão, leia o trecho do sermão da 60ª de Antônio Vieira. Vemos sair da boca daquele homem, assim naqueles trajos, uma voz muito afetada e muito polida, e logo começar com muito desgarro a quê? A motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jasmins, a toucar primaveras e outras 1000 indignidades destas. Não é isto farsa a mais digna de riso, se não fora para tanto para chorar? Temos aí um trecho do sermão da 60ª, do Antônio Vieira, do padre Antônio Vieira. E agora nós temos a segunda parte do enunciado, que é o comando, O que nós temos que achar nas alternativas. A expressão brilhar auroras constitui um exemplo do estilo criticado por Vieira. Nela se verifica o recurso à seguinte figura de linguagem. Alternativa A, paradoxo. Alternativa B, personificação. Alternativa C, antítese. Alternativa D, pleonasmo. E alternativa E, eufemismo. Vamos analisar e aí a gente vai pensar no texto que nós lemos e ver qual figura de linguagem melhor se encaixa naquele trecho lido, certo? Bom, nós lemos a questão, nós vimos as alternativas e agora a gente vai ver o nosso gabarito. Vamos ver qual é a resposta correta dessa questão. Vamos lá, olha aí, a nossa alternativa correta é a letra D, pleonasmo. Aquele trecho que nós lemos do padre Antônio Vieira corresponde à figura de linguagem pleonasmo. Já vimos qual é a resposta certa, agora nós vamos para o nosso gabarito comentado para entender por que as outras alternativas estão erradas. Mas antes de nós comentarmos alternativa por alternativa, vamos falar um pouquinho a respeito do padre Antônio Vieira. Bom, o padre Antônio Vieira era um missionário, teólogo, ele também era um ótimo, excelente orador, A gente consegue perceber pelo trecho lido que ele tinha ali um jeito de lidar com as palavras, para transmitir as suas impressões a respeito das coisas muito interessante. O padre Antônio Vieira, é importante a gente dizer que ele também ficou conhecido por lutar em prol de algumas classes específicas, como, por exemplo, os indígenas. Ele pregava os seus sermões em defesa dos indígenas e ele também conseguia evangelizar em prol dos judeus, o que é muito interessante, quando a gente pensa nessa questão religiosa. Então, um outro ponto importante a respeito do padre Antônio Vieira é que ele é um nome importante na prosa, na escola literária chamada Barroco, ok? Dito isso, vamos lá entender o que é o sermão da 60ª, que é o trecho lá, que nós lemos na questão. O sermão da 60ª é um texto escrito pelo padre Antônio Vieira, dividido em 10 partes, e nós lemos uma pequena parte desse sermão. E nesse sermão, o padre Antônio Vieira ele fala a respeito da arte de pregar. E vocês vão perceber lá na leitura que ele realmente estava falando da oralidade, da fala, da oratória de outras pessoas. Ele estava ali dando a sua impressão a respeito da fala de outras pessoas. Dito isso, vamos lá para a alternativa A, entender por que a alternativa A, paradoxo, está errada. Olha lá, paradoxo é a figura de linguagem que vai sempre transmitir aquela ideia de que parece que as coisas não estão casando bem, aquela ideia da contradição, de falta de lógica. Para a gente entender melhor o que é o paradoxo, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Já estou
cheio de me sentir vazio. Olha que expressão contraditória aí. Como é que eu tô cheio de me sentir vazio? Esses dois termos, cheios e vazio, eles expressam aí uma ideia meio esquisita, que causa um estranhamento na hora da leitura. Quando a gente vai para a alternativa, que é o que nós temos que analisar, a expressão brilhar auroras, a gente não tem de maneira nenhuma ideia de contradição. Pelo contrário, a gente tem duas palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, né, remetendo à ideia de luz, né, de claridade. Por isso, a alternativa A é errada. A alternativa B é considerada errada porque ela diz que a expressão brilhar auroras equivale a uma personificação. Vamos lembrar que personificação é quando a gente atribui uma característica humana a um ser inanimado ou a um ser, né, irracional. Quando a gente pensa nessa figura de linguagem, a gente pode usar o exemplo aqui, ó. As folhas bailam com o vento. A gente tem aqui um ser inanimado e a gente tem uma ação realizada por humanos. Isso é uma personificação. Quando a gente tem a expressão brilhar auroras, não há personificação de nenhum ser aí, né? Não há nenhuma atribuição que a gente chame de personificação, ok? Por isso essa alternativa aí ela é considerada errada. Vamos para a alternativa C, que também é considerada errada. Nós temos aí a antítese. Vamos relembrar o que é a figura de linguagem antítese. Antítese corresponde a essas ideias opostas, ideias que dão um contraste dentro de um determinado enunciado. Então, quando eu tenho como, por exemplo, a frase ele estava entre a vida e a morte, a gente tem aí duas ideias opostas dentro de um enunciado. A antítese é exatamente isso. E, novamente, quando a gente vai analisar a expressão brilhar auroras, nós não temos nenhuma ideia de oposição. Novamente, pelo contrário, a gente tem aí brilhar remetendo à luz e auroras também remetendo ao amanhecer, né, a claridade. Então, a alternativa C, que diz que a expressão brilhar auroras é uma antítese, não corresponde à realidade, está errada. A alternativa D, que é o nosso gabarito, né, corresponde à figura de linguagem pleonasmo. Então, só para a gente relembrar, pleonasmo vai ser aquela figura de linguagem baseada na repetição. Para que serve o pleonasmo? Para que ele se baseia na repetição? Para dar ênfase ou clareza em alguma ideia que se quer transmitir, né? Nós temos aqui um exemplo de pleonasmo. Olha só, uma frase de Manuel Bandeira. Chovia uma triste chuva de resignação. Nessa frase, nós temos um pleonasmo utilizado para dar ênfase ao texto literário. Quando eu digo que chovia, automaticamente a ideia de chuva já é implícita, né? Não haveria necessidade de ter essa repetição de ideia, mas é um texto literário, o autor quis dar ali a sua ênfase, a sua ideia, certo? Vamos lá, a expressão brilhar auroras, como nós já comentamos anteriormente, corresponde ao pleonasmo ali do texto do padre, né? Porque ele indica que a fala daquelas pessoas que ele está julgando nada mais é do que brilhar auroras, ou seja, uma repetição. Então, o padre Antônio Vieira, lá naquele trecho que nós lemos, tem a intenção de criticar a fala dos oradores lá da época em que ele vivia, certo? Vamos verificar por que a alternativa E é uma alternativa errada. Ela diz que a expressão do enunciado, né, é um eufemismo. Para a gente dizer se está certo ou errado, a gente já sabe que está errado, mas vamos relembrar o que é essa figura de linguagem eufemismo. Então, o eufemismo é um recurso utilizado para suavizar algum tipo de informação. Digamos que eu tenho que dar uma informação que não é muito agradável. Aí eu uso o eufemismo para suavizar aquela ideia. Essa é a principal função do eufemismo. Para exemplificar, nós temos esse exemplo aqui bem legal, né? Você será desligado da empresa. Olha lá, uma frase que diz que alguém vai ser demitido. E quando a gente diz você vai ser demitido, é muito pesado, né? É um termo assim que causa aquele impacto. Então, nesse contexto aí, a expressão desligado da empresa foi utilizada para suavizar uma informação, certo?
E aí, novamente, a gente justifica por que essa alternativa está errada, porque brilhar em auroras não há intenção nenhuma de suavizar nenhum discurso, certo? Então, finalizamos a nossa primeira questão de simulado, né? Vimos o gabarito, comentamos as respostas, vimos as alternativas. Agora nós iremos para a segunda questão do nosso simulado, que é uma questão do vestibular da UEA, do SIS, né? Do seriado da UEA. Uma questão da segunda etapa. Vamos ler o texto. Para esses poetas, fazer poesia implica a tentativa de expressar a sensação fugídia, que merece necessariamente uma forma de expressão condizente com ela, também vaga e indecisa. É por isso que eles provocam uma revolução na linguagem poética. Traduzir as sensações absolutamente originais, recuperar a essência do poético, recusar o anedótico, a descrição dos objetos, a clareza, os estados de espírito perfeitamente identificáveis, as paixões excessivas e as formas banais do lirismo amoroso foram os traços marcantes dessa geração. Nós temos aí um texto, né, que corresponde à descrição de um determinado grupo de escritores. E agora a gente vai ver qual que é as alternativas, né, dessa questão. Vamos lá. O texto trata dos poetas. A. Árcades. B. Românticos. C. Naturalistas. D. Parnasianos. E. Simbolistas. Nós temos as alternativas, e aí, pensando no que foi lido, a gente precisa enquadrar a nossa resposta a um desses grupos de escritores aí, certo? Vamos observar para ver qual que é o nosso gabarito? Olha lá, o nosso gabarito, aquele trecho se refere aos poetas simbolistas. Todas as descrições que nós lemos lá naquela fase inicial da questão se referem aos poetas simbolistas. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. E aí a gente vai acabar fazendo um resumo, né, do que os escritores de cada período, né, da literatura, das escolas literárias, como que eles se expressavam, ok? A alternativa A é considerada errada, né, e nós vamos ver por quê. Mas para isso a gente vai ter que entender como os poetas árcades pensavam, como eles se expressavam, e como os poetas simbolistas, que é o nosso gabarito, também se expressavam. Vamos começar pelos árcades. Os árcades tinham as suas características, né, próprias, como as outras classes, né, as outras escolas literárias também. Os árcades, eles eram contidos na sua expressão poética. Eles não tinham aquele exagero, né, aquele rebuscamento que os poetas barrocos, por exemplo, tinham. O arcadismo, além disso, ele recorria lá aos elementos da natureza, né, aos temas pastoris. Então, a linguagem árcade, ela se guiava mais ou menos por esse caminho aí. Quando a gente pensa nos simbolistas, a gente vai fazer o contraponto, né, entre os dois escritores. Olha lá, enquanto os poetas árcades se dedicavam àquilo que era claro e simples, os poetas simbolistas não queriam e eles recusavam veementemente a clareza. Então, a gente já tem aí o contraponto. Enquanto um é claro, objetivo e simples, o outro se recusa à clareza. Então, não tem como aquele trecho inicial se referir aos poetas árcades, ok? Por isso, essa alternativa é considerada errada. A alternativa B também é considerada errada, porque ela traz aí como se aquele trecho que nós tivéssemos lido fosse uma definição dos escritores românticos, né? O que não é verdade, porque a gente já viu o nosso gabarito. Mas vamos entender como é que os românticos se expressavam. Os poetas românticos, eles tinham como principal, digamos assim, motivação o seu sentimentalismo, né? Além do nacionalismo, né? Porque o romantismo foi a primeira escola literária do Brasil enquanto nação. Então, os poetas românticos tinham uma gama de sentimentos que eles tentavam colocar lá no seu texto. Só que os poetas românticos, eles falavam das suas paixões excessivas. E os poetas simbolistas negavam, né? Tentavam evitar esse assunto, evitavam esses temas que abordavam as paixões excessivas. A alternativa C é considerada errada, né? Porque ela traz aí como se aquele trecho lido se referisse aos naturalistas, o que não corresponde. Por quê? Os autores, os escritores naturalistas, eles não transferiam os seus sentimentos para as suas obras.
eles escreviam de forma direta e real, né? Eles procuravam expor o ser humano na sua escrita da forma como os seres humanos eram, né? Com a sua perversão, com a sua crueldade. Eles narravam e descreviam as situações de forma realmente direta e real. Quando a gente compara com os simbolistas, a gente entende que essa alternativa é errada, porque os poetas naturalistas usavam uma linguagem muito clara, enquanto os simbolistas eles se manifestavam e escreviam de forma vaga, de forma indecisa, porque eles estavam naquela luta, né, de fugir da realidade, de tentar sempre escrever sobre os seus sentimentos e as suas sensações fugídias, aquelas que eram difíceis de explicar, certo? Vamos lá para a alternativa D, entender por que a alternativa D é errada. Ela é errada porque ela traz aí como se aquela expressão lá, aquele texto lido fosse relacionado aos poetas parnasianos e também não corresponde, né, ao que a gente espera da questão. Vamos lembrar como é que os parnasianos se expressavam na literatura, né? Os parnasianos, eles levavam em consideração, para escrever os seus textos, aquela linguagem perfeita. Os parnasianos buscavam, principalmente quando a gente fala de poesia, eles buscavam a perfeição. Eles davam muito valor à forma, né? Ou seja, a rima tinha que estar perfeita, a metrificação, a estrutura poética tinha que estar ali perfeita, porque os parnasianos buscavam essa ideia de perfeição, certo? A alternativa aí é considerada errada porque os poetas simbolistas se recusavam a descrever objetos. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de parnasianismo, a gente tem esse movimento literário em que os poetas, os escritores, eles queriam buscar a perfeição. Então, eles observavam, por exemplo, um vaso. Vamos dar o exemplo do poema Vaso Grego, né? O poeta vai, analisa aquele vaso, escreve um soneto inteiro relacionado, né, descrevendo um vaso, né, de forma perfeita, a métrica perfeita, a rima perfeita, buscando ali a perfeição do texto. Já os poetas simbolistas, eles se recusavam a descrever objetos. Por quê? A intenção dos poetas simbolistas era falar a respeito daquelas sensações que são complicadas de explicar, eles queriam fugir da realidade, né, levando em consideração o momento histórico que eles estavam vivendo. Então, assim, prestar atenção em cenas e objetos é coisa de poesia parnasiana, enquanto os simbolistas, né, recusavam fazer essa observação. Eles queriam aprofundar seus textos em outras temáticas, em outras coisas, em outras situações. Por isso, a alternativa D é considerada aí errada, né? Em seguida, nós temos a alternativa E, que traz, né, os poetas simbolistas, os autores simbolistas, que é o nosso gabarito. E aí, essa alternativa é considerada correta, pois o texto lá na cartela 16, aquela descrição dos poetas, que nós podemos até voltar, inclusive, lá para dar uma olhadinha, aquela descrição, ela realmente expressa quem são os poetas simbolistas na literatura, né? Por exemplo, se a gente for marcar aqui, pensando assim, esse texto todinho, ele foi pensado, ele foi projetado para descrever os poetas simbolistas. E aí o que a gente consegue marcar assim para tentar fixar a ideia sobre o simbolismo é que os poetas simbolistas, eles provocaram uma revolução na linguagem poética. Então, eles apostam, né, os poetas simbolistas apostam nesse dizer de forma vaga, nesse dizer de forma indecisa, o que vai de encontro, né, que é contrário ao movimento anterior, né, que buscava ali uma perfeição, um nexo, enfim. Os poetas simbolistas estão bem descritos nesse texto que nós estamos lendo aí, ok? Vamos agora para a nossa terceira questão do simulado. A terceira questão também será uma questão do vestibular da UEA, né, do seriado da UEA, e nós iremos acompanhar aqui na tela. Depois de receber o aviso de demissão, foi ao banheiro para ficar sozinha, porque estava toda atordoada.
Olhou-se maquinalmente ao espelho, que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com a sua vida. Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem alguma. Sumira por acaso sua existência física? Logo depois passou a ilusão e enxergou a cara toda deformada pelo espelho ordinário, o nariz tornado enorme como o de um palhaço de nariz de papelão. Olhou-se e levemente pensou, tão jovem e já com ferrugem. Esse aqui é um trecho da autora Clarice Lispector, de um livro chamado A Hora da Estrela. Vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas, para a gente poder responder essa questão. Considerando o contexto do romance, o trecho poderia ser interpretado como uma alegoria da A. Repulsa de Macabeia à sociedade. B. Ânsia de Macabeia por isolamento. C. Insignificância social de Macabeia. D. Vaidade ingênua de Macabeia. E E. Inclinação de Macabeia à futilidade. Temos aí as nossas alternativas. Vamos pensar no trecho que nós lemos lá e vamos tentar ver qual que é o nosso gabarito. Imagino que vocês já tenham aí uma ideia de qual que é a resposta correta, mas agora a gente vai confirmar. Vamos lá ver qual que é o nosso gabarito dessa questão. Então, na questão 3, nós temos como gabarito a alternativa C, insignificância social de Macabeia, ok? Vamos lá para o nosso gabarito comentado. Para a gente ir para o gabarito comentado, a gente precisa entender que a obra A Hora da Estrela corresponde ao último escrito de Clarice Lispector, uma autora muito importante da nossa literatura. A Hora da Estrela é uma obra que fala a respeito da Macabeia, Ela é a nossa personagem aí principal. Só que o narrador dessa história é um homem chamado Rodrigo S.M. E é o Rodrigo S.M. que relata a vida da Macabeia, da jovem nordestina Macabeia. E aí ele vai contando, quais são os sonhos da Macabeia. Ele vai contando para a gente sobre os conflitos internos que a Macabeia enfrenta. E a obra basicamente é isso. É a história da jovem Macabeia sendo narrada pelo Rodrigo S.M. Ok? Vamos lá. A gente tem a alternativa A como errada, porque a alternativa A diz que Macabeia tinha repulsa à sociedade. Se a gente for parar para pensar na história de Macabeia, e até mesmo no trecho que foi lido, a gente não tem em nenhum momento essa referência de que a Macabeia tinha repulsa pela sociedade. Pelo contrário, a gente tem ali descrito um momento ímpar da vida de Macabeia, que é o momento em que ela foi demitida, Então, essa ideia de dizer que a Macabeia não gostava da sociedade, que ela tinha repulsa pela sociedade, ela não pode ser aceita como correta nessa questão aí, ok? A B é também considerada a alternativa errada, porque ela diz que a Macabeia tinha ânsia por isolamento. Vamos pensar. A Macabeia não tinha ânsia por isolamento. Nesse trecho que nós lemos, nós temos o momento exato, temos a narração do momento em que a jovem Macabeia foi demitida do seu emprego. Agora imagine, uma jovem que foi demitida do seu emprego, que recebe ali a notícia de que ela vai ser desligada ali do seu local de trabalho. Então, é perfeitamente compreensível que ela não queira continuar ali naquele ambiente onde ela está sendo, digamos assim, colocada para fora. Então, a Macabeia, naquele momento, naquele trecho lá que nós lemos, ela ficou visivelmente atordoada, com a notícia de que ela iria ficar desempregada. Então, ela se retira e vai buscar um abrigo lá no banheiro, Mas isso não significa que o fato dela ter ido ao banheiro porque ela foi demitida não significa que ela tenha ânsia por isolamento, Não é essa a intenção do trecho que nós lemos lá. Por isso, essa alternativa B também é considerada errada, ok? A alternativa C é considerada correta porque Macabeia, na obra inteira, é um ser insignificante. E esse trecho, lido, esse momento da demissão da Macabeia, é a alegoria, É essa demonstração em algo prático de quem a Macabeia representava na obra A Hora da Estrela.
Olha lá, vamos pensar que a Macabeia, na obra inteira, ela é descrita desse jeito aqui, ó. Macabeia é uma jovem que é nordestina, certo? Ela é órfã, ela é franzina, feia, virgem, a bichinha é ignorante, tímida, solitária e alienada. Era uma mulher ali de poucas palavras. A Macabeia, nos seus relacionamentos, ela teve um único namorado. E esse namorado abandonou a Macabeia pela amiga. Então, quando a gente pensa assim, em quem a Macabeia é no texto, a gente tem alguém que reflete uma insignificância absurda, gente. A Macabeia, quando ela é descrita na obra inteira, ela é posta o tempo inteiro à margem, né, como um ser inferior. E aí, quando eu vou dar um spoiler agora, não queria, mas vou ter que dar. Quando a Macabeia atinge ali o seu ápice, né, quando ela consegue ser vista, finalmente vista pela sociedade, essa visão que ela consegue atingir não é muito boa. O auge da Macabeia é um auge irônico. Por quê? O momento que ela é vista é no momento, gente, que ela é atropelada. E esse atropelamento resulta na morte da Macabeia. Agora imagina aí que ser insignificante é esse, que passa a obra inteira recebendo adjetivos muito ruins e que quando atinge o auge é no final da obra, no momento da sua morte, fruto de um atropelamento. Ok? Então esse trecho lido, ele retrata realmente a insignificância social da Macabeia. A alternativa D é considerada errada porque ela diz que o trecho lido representa a ingenuidade, né? A vaidade ingênua da Macabeia. Vamos pensar, Macabeia realmente era uma mulher ingênua, ela não percebia a maldade das outras pessoas para com ela, até aí ok. Só que a Macabeia não era uma mulher vaidosa. Então, a gente não pode dizer que a vaidade ingênua era a intenção principal lá na alternativa. Então, assim, focando de novo, aquele trecho lido tem como objetivo mostrar o quão insignificante era a Macabeia ali a partir da narração da sua demissão, ok? A alternativa E também é considerada errada, porque ela diz que a Macabeia estava inclinada à futilidade, né? Se nós formos refazer a leitura daquele trecho, infelizmente ou felizmente, nós não vamos encontrar nenhum indício de que a Macabeia é uma mulher fútil. Ela estava simplesmente analisando ali a sua imagem no espelho e estava se observando e passando por aquele momento de dificuldade que é se adaptar com a notícia que ela acabou de receber, né? A notícia da sua demissão, ok? Nós finalizamos aqui agora o nosso simulado. Vamos para as nossas considerações finais. Professores e estudantes, muito obrigada pela participação de vocês nesse nosso episódio. Vamos agora para aquele momento tão esperado, que é o momento da selfie, o momento do registro. Pega aí o seu telefone, que eu vou ficar aqui quietinho, eu vou fazer uma pose para que a gente possa registrar esse momento. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos tirar a selfie. Ok, conseguimos tirar. Espero que vocês tenham conseguido. Então agora, vocês vão pegar essa foto que vocês tiraram e vão nos marcar. Pegue lá o nosso Instagram, marque o Conquistar. Vamos divulgar esse projeto que é muito importante para a aprendizagem de vocês. Muito obrigada. Até uma próxima.